Você acredita que teve um tempo que não tinha internet na escola, que os alunos não usavam celular e que para pesquisar tinha que caminhar até uma biblioteca, folhear um negócio chamado livro, que não tem copia e cola, e ler na folha? Explicar no quadro não teria como tirar uma base do livro, se não tivesse no livro também. Tipo assim, antes dessas tecnologias aí, o ensino era mais esforçado, eu acho. Eu acho que era bem melhor. O ensino é mais esforçado, era mais prático. Agora só na TV é chato. Daqui um dia não vai ter mais livro por causa da TV. Nem professor. Robô. Tipo... Bom, pra mim, na minha opinião, quando o Ducatron veio, eu achei que fosse mais um complemento dos livros. Como o Alexandre mesmo disse, complementava coisas que não tinha no livro. Eu acho que antes era melhor, porque antes muitas pessoas achavam que a tecnologia ia ajudar a aprofundar nas atividades, mas nem sempre. Os conteúdos são muito resumidos e, na maioria das vezes, não são muito explicativos, como um exemplo no quadro ou um exemplo em atividade. Tem o lado bom e o lado ruim, tipo, que é muito resumido e não dá pra entender muito, mas também tem o lado bom, por exemplo, em artes. Você quer ilustrar alguma coisa, por exemplo, alguma arte de algum artista. Aí a gente não tem como ver se a gente não tiver internet. Eu acho que o conteúdo do livro, hoje existe aqueles quizzes lá. Antes, como não tinha esses quizzes, eu acho que era melhor a explicação, eu acho que era melhor o conteúdo do livro, porque hoje, tem... Você pega o livro assim, você não fica muito tempo no livro, eles passam mais slide. Antes lá eles ensinavam mais, no quadro, assim, explicava, passava conteúdo, respostas, e hoje em dia nem tanto. Não, eu tava pensando no dicionário. O que tem no dicionário? Que antes, em vez deles usarem Educatron, televisão ou internet, eles usavam o dicionário sem a utilização do Google. Este é o Zumirando, um podcast produzido pelos alunos do 8º ano A, do Colégio Zumira Marques da Silva, de Cornélio Procópio. Nesta primeira temporada, nosso assunto vai ser as novas tecnologias na escola, o que ajuda, o que atrapalha, o que pode ser feito para melhorar. Cada episódio vai falar sobre um tema diferente, por exemplo, o Educatron, as plataformas, o uso do celular em sala de aula. E nesse primeiro episódio nós vamos descobrir como era o mundo escolar na era analógica, ou seja, quando não tinha esse mundo de aplicativos, sites e redes sociais em que a gente pesquisa e a informação sai ali rapidinho. Para conversar sobre isso, chamamos a professora Márcia e a Miriam. A Márcia, ou Marcinha, é vice-diretora do colégio e a Miriam é pedagoga. Se liga na entrevista. E para começar esse assunto do dia, primeiro para a professora Marcinha. E como vocês estudavam sem internet na época de vocês? Na minha época, então, a gente não tinha, o ensino não era através da conexão com a internet. Então, a gente utilizava livro didático, e o professor usava o quadro de giz. Então, para a gente estudava o que estava nos livros, e o que a gente tinha de conteúdo no caderno, o registro do caderno. Também era dessa forma, quadro de giz, livros didáticos e trabalhos escolares, quando era requisitado, então a gente ia até a biblioteca municipal, daí tinha lá, a pessoa responsável que nos ajudava a fazer a pesquisa, também nos livros, então não era pesquisa online, era pesquisa em livros, onde a gente fazia então os nossos trabalhos à mão, escrito em papel almaço. Alguns professores requisitavam datilografia, daí a gente tinha que fazer na máquina de escrever antiga, Eu mesmo fiz o curso de datilografia. Como era estudar inglês? Bom, o meu inglês, a professora passava para a gente uma lista de verbos bem longa, onde a gente estudava por ela. Então, era como se fosse apostilas hoje, ou nos livros. Não tinha onde pesquisar, não tinha aplicativos para você ter uma conversação, não tinha dicionário online. Era dicionário de inglês mais o físico. Era assim que a gente estudava.
Olha, eu acho que hoje existem as oportunidades, né, que podem contribuir para a aprendizagem. Hoje, a tecnologia ela veio para somar ao que você já tinha antes, então facilita muito, né? Eu não preciso me deslocar do colégio para ir fazer uma pesquisa, né? Ou na biblioteca do município, ou numa lan house, né? Então, toda essa pesquisa e esse estudo, hoje eu tenho condições de acessar de qualquer lugar. Eu posso fazer na minha casa, eu posso fazer em tempo real durante a aula, né? A escola tem laboratórios de informática, então, assim, hoje a gente tem uma disposição de recursos tecnológicos que a finalidade é de dar esse aporte, de dar esse sustento, de complementar, de facilitar, né? Então, a gente espera que seja melhor. Você acha que antes o estudo era melhor ou pior? Não sei dizer se era melhor naquela época, entendeu? Vamos pensar do ponto de vista dos recursos, que é isso que a gente está trazendo, né? O professor, ele tinha poucos recursos com que ele lidar. Nem por isso ele deixava de ensinar, né? Na possibilidade que se tinha, dentro dos recursos que se tinha, né? Ele conseguia realizar um bom trabalho, né? Hoje, né, não posso dizer assim, é melhor, eu posso dizer que as condições são melhores, tá? Existem condições melhores que pode levar o aluno a se sair muito bem, né? Com todo o aporte que tem, tanto o professor como o aluno, ele pode chegar num lugar muito melhor do que antes. Também a tecnologia, ela vem de acordo com a geração de vocês, porque na nossa época não tinha. Tá? Não tinha o computador, pelo menos a gente não tinha o acesso a celular, então não existia isso pra gente, a gente não conhecia. E agora, né, vocês são uma geração que vocês já nascem já conhecendo essa tecnologia, por isso que ela está inserida hoje no contexto escolar, porque a escola também acompanha as mudanças que vem passando de geração em geração. O professor ele vai continuar explicando da mesma forma, mas ele consegue ter outros recursos para colaborar com isso, tá? Agora, que nem vocês questionou, o professor explicava melhor? Eu acredito que não. Se eu fosse dar a minha aula hoje, né, a minha aula seria na qualidade de, né, ensinar para o aluno o conteúdo, ela seria feita da mesma forma. Tá? Só que com o apoio de outras ferramentas. A minha opinião é que tudo que é em excesso faz mal. Então, tecnologia em excesso vai fazer mal. Se eu usar, se eu tenho 2 horas, por exemplo, para estudo, e eu usar em 2 horas para estudar, ok. O que a gente vê, o que a gente fala, é a questão do excesso mesmo. É o aluno se perder em jogos, em outros aplicativos. Aí o que ele tem que fazer, ele não faz, tá? Então, essa questão, para mim, tá? Que é o excesso, cada um vai ter que se policiar aí, né? Para ver até onde que ele pode, mas tem que ser dosado. O fato deles usarem bastante aplicativo, por exemplo, Leia Paraná, no online ali, no PDF, no computador. Vocês acham que as tecnologias estão deixando a biblioteca obsoleta? Se eu posso pesquisar, né, que nem a professora Miriam colocou, né, ela tinha o dicionário de língua inglesa físico impresso, né, que o professor levava para a sala de aula, na aula de inglês, e que você pesquisava o vocabulário ali, naquele dicionário, né. Hoje você não precisa ir até a biblioteca pegar o dicionário, você joga, né, no Google Tradutor e você já sabe, né, você pode pesquisar aqui. Então, assim, a biblioteca da escola, a física, né, ela passou a se tornar não obsoleta, né, acredito que obsoleta não, né, mas ela passou a ficar num segundo plano, tá, porque o primeiro plano, essa parte, né, esse aporte tecnológico, né, e o fato de eu ter a conectividade, então, isso é mais rápido, né, tornou-se mais rápido. Se eu quero ler um livro e ele já está disponível em PDF, eu não preciso ir até a biblioteca emprestar. Né? Então, vamos pensar assim, quando eu estudei, na minha escola nem tinha biblioteca, né? Como tem hoje, com todo um acervo. Como a professora Miriam colocou, a gente ia até a biblioteca municipal.
Então, hoje a gente se pergunta, tem uma biblioteca municipal aqui em Cornélio, onde eu posso ir até lá e fazer uma pesquisa, né, e tal? E aí vai para a segunda questão, quem vai lá? Quem frequenta, né? Então, é a mesma quantidade de pessoas que se frequentava, né, há muito tempo atrás, né? Então, eu acho que o fato de eu estar utilizando, né, esse aporte da internet me distanciou um pouco daquilo que é físico, que está ali, né, presencial. Então, se eu posso ler o livro na plataforma Leia Paraná, se ele está ali disponível, eu não preciso usar o recurso de ir até a biblioteca, né, para emprestar o livro físico e ler o livro físico, tá? A não ser que eu queira trabalhar com um livro que não esteja disponível na plataforma. Mas que ela se tornou, assim, obsoleta, não. Isso depende muito do trabalho que é realizado, né, do que o professor incentiva os seus alunos, né, a manter esse gosto, né, de ler, né? Então, acredito que como a Fernanda ali, né, fez assim, levantou a mãozinha, apontou, ela vai na biblioteca, né? Então, o aluno que ele gosta, né, de ler, né, que ele tem esse gosto mesmo já desenvolvido nele e que ele quer pegar o livro ali, né, físico, para ele manusear, folhear no tempo dele, né, sem ficar o tempo todo, né, lendo aqui ou no celular ou na tela de um computador, ele vai continuar indo. Em uma palavra, se vocês fossem alunas agora e vocês pudessem escolher entre estudar 30 anos atrás ou hoje, levando em conta toda a tecnologia, em uma palavra, o que vocês escolheriam? Eu escolheria hoje. Também, eu acho que hoje é melhor. Este foi o Zumirando. No próximo episódio, vamos falar sobre as plataformas. Polêmica à vista, hein? Não perca. Obrigado por ouvir. Até logo.